Olá, pessoas, tudo bom com vocês? Reginaldo Silva, vulgo RG Silva. Então, hoje nós vamos estrear aí um quadro novo no nosso canal que eu vou chamar de Regis News, onde eu vou comentar algumas notícias interessantes do dia. E hoje nós vamos falar sobre a repercussão de um caso que aconteceu do então ex-goleiro Bruno, que foi condenado por ser o mandante de um assassinato triplamente qualificado. Ele foi condenado a 20 anos de prisão pela morte da Elisa Samúdio. E, e hoje ele foi parar aí nos assuntos mais comentados pelo fato de fazer propaganda de um canil no Instagram dele. Então quer dizer, ele ele foi condenado, né, por assassinato dessa modelo, Elisa Samúdio, que era amante dele, né? E segundo a justiça, essa modelo foi assassinada e os restos mortais dessa modelo foram dados para os cães num canil na fazenda dele, na residência dele, alguma coisa assim. Então, isso gerou muita repercussão, né? Uma repercussão negativa, é claro. As pessoas comentando muito a respeito da ironia da postura dele. O Bruno, ele é uma pessoa extremamente fria, calculista, e ele não pensa muito nas consequências, né? Quando a gente para analisar a postura dele, parece que ele não pensa muito sobre isso. E isso gerou uma repercussão muito grande, assim, ontem e hoje, porque é uma falta de noção, né? Quer dizer, o que aconteceu? Ele teve um envolvimento com essa modelo e ela engravidou. E ele queria a todo custo que ela tirasse o bebê, que ela abortasse. E ela não quis. Ela teve o bebê e aí depois ele queria que ela não cobrasse pensão, alguma coisa assim, só que ela obviamente queria os direitos do filho dela e foi atrás. Aí ele resolveu matar. A solução que ele encontrou para resolver o problema foi matar a modelo, mandou matar na verdade, e sei lá, abriu mão de uma carreira. Ele era goleiro do Flamengo, um dos principais times do país, uma das maiores torcidas, ganhava 100 mil por mês. Não quis pagar a pensão pro filho e resolveu matar a ex-amante. É complicado, né? A questão do caráter das pessoas, a falta de educação, de ética e a falta de noção que isso persiste até hoje, né? Aparentemente. E a gente fica pensando muito na criança também, né? Porque o menino, né, o Bruninho, ele vai crescer, né? O nome já é uma grande ironia. Mas aí ele vai crescer e ele vai entender que a mãe dele morreu, porque ela foi assassinada, e ela foi assassinada a mando do pai, porque o pai queria que ela abortasse ele, mas a mãe não quis, a mãe teve ele, e para não pagar a pensão dele, ele vai e matou a mãe. Quer dizer, como que essa criança vai lidar com essas questões futuramente? Não é verdade? É complicado. E aí ele vai e no Instagram dele faz a promoção de um canil que, evidentemente, para qualquer um de bom senso, remete à morte da mulher que ele mandou assassinar para não pagar a pensão para o filho, né? É muito complicado essa situação. E, e a gente tem que sempre estar atento a essas coisas e nunca perder a referência para ter uma visão crítica contra isso.
E assim, eu vou passar um áudio aqui agora da postura e da atitude dele no início de toda essa situação. Quer dizer, nesse momento a Elisa já estava morta, já tinha sido dada aos cães, segundo a justiça, a mando dele. E ele deu uma entrevista como se não soubesse de nada, como se não tivesse nada a ver com isso, de uma maneira bem fria, né? Porque ele é bem frio. Vamos ouvir. Ela te entregou o bebê? Quem entregou o bebê? Não, eu acho que, igual o meu advogado falou, não posso falar, mas quem trouxe a criança para mim foi o Macarrão, que é um funcionário, né? Que acabou me entregando a criança, falando que ela tinha deixado a criança com ele e resolver uns problemas pessoais. Né? Ele é meu funcionário e que pode responder melhor do que eu. Bruno, como é que tá sendo para você e para sua família enfrentar esse assédio todo, sua esposa, suas filhas? É meio constrangedor, né? Mas eu já falei, deixei bem claro, deixei nas mãos de Deus, né? Que Deus sabe o que faz. Eu acho que estou torcendo muito aí para que ela possa aparecer e acabar logo com essa situação, que está sendo chato, estou triste com isso. Né? Vi a entrevista do pai dela, estou torcendo muito para que ela apareça, né? E, poxa, eu tô na torcida aí como ele tá, como todos nós estamos, né? Qual foi a última vez que você teve com ela? Eu tive com ela há uns, não sei dizer muito bem, mas talvez uns 2, 3 meses atrás, quando eu fui conhecer a criança, né? Você estava no sítio no início do mês? Olha, eu não vou falar de detalhes, né? Porque meu advogado pediu. Mas quando a criança chegou até mim, eu estava no sítio, com o meu funcionário que trouxe para mim. Você acha que ela está viva? Você acha que ela está viva? Espero, poxa, claro. Eu acho que isso aí é o que todos nós queremos, né? É lógico que eu quero, poxa, que ela apareça, que ela acaba logo com isso, entendeu? Eu quero que ela não disse para onde ia, o que ela ia fazer quando ela entregou a criança para os seus amigos? Falou que ia resolver os problemas pessoais. Aí, como foi entregue para ele, ele pode responder melhor do que eu. Então, pessoal, assim, quando a gente se vê diante de uma pessoa desse tipo, né, a gente percebe que as fases que uma pessoa que tem caráter tem e que se cobra no dia a dia não são tão motivo assim para a pessoa se sentir tão mal, porque às vezes a gente é tão crítico com a gente mesmo porque a gente falou, eu falei algo que eu não deveria, ou sei lá, eu devia ter me esforçado mais para fazer uma certa coisa para determinada pessoa e eu não consegui, eu não fui perfeito, e você se cobra por isso. E a gente percebe como tem gente horrível nesse mundo, né? E que bom que a gente se cobra nos detalhes para fazer cada vez o melhor possível para o outro. E esse tipo de comportamento, que nem o esse ex-goleiro Bruno, isso é tão distante assim da nossa realidade, da realidade das pessoas que têm essa preocupação com o comportamento correto, ético e que não deseja fazer mal aos outros e que se preocupa mesmo com, sei lá, suas ações. E é sempre importante estar atento a tudo isso para refletir, pensar e nunca perder o senso crítico, nunca deixar de distinguir o certo e o errado, não apenas para falar e dar depoimento para que as pessoas saibam quanto a gente é bom, mas para mesmo quando não tem audiência e não tem testemunhas, a gente possa se comportar de maneira correta e nunca perder o foco do que é ser ético com o outro e com nós mesmos. É uma história escabrosa, triste e, enfim, a maior vítima de todas acaba sendo a criança, né? Foi envolvido nesse conflito desses pais e que não tinha nada a ver com isso, não tem culpa nenhuma e que vai carregar essa origem para sempre, né? Espero que ele tenha boas referências para também seguir um caminho ético aí, apesar de toda a sua história. Enfim, é isso. Sigamos firmes, vamos em frente e pensem bem sobre suas ações. Tchau.